Vamos falar agora um pouquinho de seleção brasileira. No próximo dia 10 tem Brasil e Argentina no Mineirão e o Tite comemorou o bom momento que vive na seleção. Tite, o técnico líder das eliminatórias, convocou nesta quinta-feira a seleção brasileira para os próximos 2 jogos. Dia 10 de novembro em Belo Horizonte contra a Argentina. E 5 dias depois, o adversário será o Peru fora de casa. Como Casemiro ainda não está 100% recuperado, foram chamados 24 jogadores. Os goleiros Alisson, Alex Muralha e o Everton. Os zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Os laterais Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Os meias Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Os atacantes Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. No dia 6 de novembro, começa a preparação para o primeiro clássico Brasil e Argentina da carreira de Tite. Eu estou vivendo um sonho que todo técnico brasileiro gostaria de estar nessa situação. Por vezes eu procuro nem pensar na estratégia e no trabalho, porque, cara, é uma realização. Estar como técnico da seleção brasileira em algum momento e participar de um Brasil e Argentina com tamanha rivalidade, tamanha história, tamanho peso, tamanha qualidade. Esse jogo será no estádio Mineirão, o palco do 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. É verdade esse fato, mas também é verdade que 2 anos se passaram. Também é verdade que uma série de outras circunstâncias se passaram. Assim como o passado teve de outras conquistas que nós tivemos, né? Então ele serve de maturidade, ele serve de crescimento, ele serve de constatação. É uma constatação. Aconteceu e passou. Depois que Tite assumiu, foram 4 jogos, 4 vitórias. A seleção brasileira voltou a jogar bem e assumiu a liderança das eliminatórias. Tite seria uma unanimidade nesse momento? Não sou unanimidade entre os técnicos, não sou unanimidade entre os torcedores, porque cada um tem por vezes um estilo, uma forma de ser. E muitas pessoas que não gostam e que é normal e natural não se manifestam, mas não sou e tenho consciência disso. Tite é uma pessoa humilde, né? Eu acho que a expectativa do Tite... Muito bem preparado, né? A expectativa do Tite em comandar a seleção brasileira é tão grande entre os torcedores, na maioria deles, né? E o bom foi que ele respondeu logo. Porque imagina se ele perdesse, assim, no começo da sua carreira, à frente da seleção brasileira, umas 2 derrotas. Seria muito ruim. E ele convence e continua convencendo, né? Continua convencendo nas atitudes, no dia a dia, nas entrevistas, no que ele está trabalhando em campo. O trabalho dele é muito coerente, é muito franco. As pessoas podem perguntar o que quiser na coletiva e ele responde. Ele perguntou lá do Mineirão, do 7-1, se é outro treinador, tira um sarro do repórter, fala que isso é bobagem. Ele falou, não, isso é verdade mesmo. Nós estamos de 7-1 lá mesmo, só que já passou. E tal, e a vida que segue. É muito bom ver o Tite como técnico da seleção brasileira. Estamos muito bem servidos. E tomara que ele chegue à 5ª e à 6ª vitória seguida nesses 2 próximos jogos. Tudo bem, mas agora é que ele vai ter, de fato, o primeiro grande desafio dele na frente da seleção brasileira. O primeiro já era o Equador, lá na altitude. Não, André, não era. Não se compara um jogo contra a Argentina. A posição do Equador era o líder e ele estava fora não importa. Da classificação. Não importa. Jogar contra o Equador na altitude ou na Lua é uma coisa. Jogar contra a Argentina é outra, muito diferente. O Equador é Equador. Eu imagino que é o mais difícil. O quê? Entre Equador e Argentina. De todos os jogos, esse daí o verdadeiro grande desafio é agora. Você disse que, a Luciana disse bem que ele começou bem. Ele começou bem, mas começou com adversários mais vai enfrentar a Argentina, paletáveis. O fantasma do Mineirão. Não, o fantasma do Mineirão não existe. Na verdade, o problema é o seguinte, Brasil para a América do Sul, todos esses adversários, excetuando a Argentina por conta da rivalidade, até o Uruguai já deixou de ser adversário. É fácil, entre aspas, é só jogar sério. O que o Tite tem de diferente? Ele é treinador de futebol, ele entende do assunto, ele se prepara para o trabalho dele, ao contrário dos outros que passaram pela seleção recentemente, inclusive o que tomou de 7. Ele é um profissional, que tem até um título mundial.
Isso. Tomou de 7 por quê? Porque deixou de se preparar, deixou de ser profissional, deixou de encarar a profissão dele com o devido respeito que a profissão da gente precisa. E o Tite tem esse respeito. Então essa questão de 7-1, isso é besteira. O campo está lá, o campo é diferente, não tem nada a ver. Isso aí foi um jogo infeliz, um time mal escalado, um treinador que estava dormindo no banco, porque time de futebol profissional, especialmente uma seleção brasileira, não toma aquele monte de gol um atrás do outro, sem cair um jogador em campo, sem o treinador dar um chilique na beira do gramado. Enfim, o Tite é, de fato, um treinador muito competente. Não é unanimidade, ele tem razão, mas o trabalho dele é tão bom que quem é contra não se manifesta porque ele está surtindo resultado. E como ele disse, às vezes a pessoa gosta de um outro estilo de jogo. Agora, o grande desafio dele vai ser esse jogo contra a Argentina. Eu sei que a Argentina está lá embaixo na tabela, eu sei que a Argentina isso, a Argentina aquilo, não sei o quê. Aí é que mora o perigo, né? Exatamente. É a Argentina, né? É o jogo contra a Argentina. Agora jogar contra o Equador, na Altitude, Bolívia, isso aí, gente, ó, não esquece. Agora jogar contra a Argentina, aí o bicho pega.